Bom, você que está assistindo esse vídeo agora pode estar se perguntando, nossa, mas ele nem se arrumou, ele tá com a camiseta amassada, parece que passou um caminhão por cima. Eu respondo a você, não passou nenhum caminhão por cima, é que a gente passou a manhã inteira assistindo The Politician, né, essa segunda temporada da série do Ryan Murphy para Netflix, e a gente gostaria de falar com você sobre os 7 episódios que a gente assistiu. A gente também já vai aproveitar o embalo para a gente poder fazer uma discussão aqui a respeito do enredo, né, com spoilers desta segunda temporada. Então, se você ainda não viu, por favor, assista até a metade. Eu vou avisar quando a gente começar a falar sobre spoilers, mas antes a gente vai fazer uma crítica completamente sem spoilers para que você possa aí saber se vale a pena assistir esta série ou não, pelo menos na nossa ótica aqui, na nossa visão. Então, se você quiser saber sobre isso, saber sobre essa segunda temporada de The Politician, fique com a gente. Mais uma vez eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana, e também queria convidar você para seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Se você já assistiu a primeira temporada de The Politician, você deve se lembrar do Peyton Hobart, né, que é interpretado pelo Ben Platt. Ele, que naquela época estava tentando se candidatar ao grêmio estudantil da escola dele, né, da onde ele estudava, aqui nesta segunda temporada a série dá um salto de alguns anos e ele já é candidato a senador. Ele está disputando então a vaga de senador contra a que já é a senadora, né, ela está tentando a reeleição, a Deded Standish, que aqui é interpretada pela Judith Light. Então, a série toda, esses 7 episódios, mostram a disputa entre os dois para saber quem vai ser eleito o senador nesta eleição. Então, a gente vai acompanhando todo o desenrolar da história. O Peyton ele começa 10 pontos atrás da senadora nas pesquisas e ele tem que fazer de tudo para conseguir recuperar essa vantagem, né? Ele precisa ter essa vantagem que ele não tem. Para conseguir o seu intento, para conseguir fazer com que ele ganhe essa eleição, ele chama a equipe dele, né? Ele monta a equipe dele, baseada praticamente naquela equipe que a gente viu na primeira temporada, lá naquela eleição que ele tinha do Grêmio Estudantil. Então, basicamente, todo mundo volta, enquanto do lado da senadora a gente tem a adição de uma assessora, vamos dizer assim, de uma conselheira, que é interpretada por ninguém menos que Bette Midler. As duas, a Dede e a Hadassah, né, que é interpretada pela Bette Midler, elas têm outros planos, elas querem fazer essa eleição, elas querem ganhar essa eleição para que elas possam ambicionar coisas maiores, como por exemplo a vice-presidência dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Peyton ainda continua na sua ideia fixa de se transformar no presidente dos Estados Unidos um dia, e chegar ao Senado é mais um passo em direção a esse sonho. O que a gente pode dizer dessa série, né, assim, de uma forma geral, é que assim, eu não gostei muito da primeira temporada. Eu achei a temporada fraca no que se pretendia fazer, né, tipo, queria fazer uma crítica da política americana, e acabou saindo uma coisa um pouco bizarra demais, talvez. Eu não sei explicar direito o que eu senti quando assisti a primeira temporada. Nessa segunda temporada a gente tem uma adição de qualidade, vamos dizer assim. A história ainda continua capenga, né? O Ryan Murphy e os seus colaboradores nesta série, eles não estão sabendo encaixar direito a crítica a respeito da situação da política americana com a comédia de costumes que eles querem mostrar pra gente, e também a crítica a respeito da ambição, da vontade de ser alguém e tudo. A primeira temporada mostrou, por exemplo, o Peyton tentando encontrar o seu lugar, tentando saber quem ele é e como ele pode chegar àquilo que ele quer ser. Nessa segunda temporada a gente tem um reboot disso, a gente não tem uma evolução do personagem, ele continua exatamente do mesmo jeito, só que agora a eleição não é mais na escola, a eleição agora é pra valer, é uma eleição eletiva para senador. Então, no que diz respeito ao personagem principal desta série, há uma coisa que incomoda, que é justamente a falta de um desenvolvimento. Ele não parece ter se desenvolvido de lá para cá. Acontece que o elenco coadjuvante continua brilhando muito. Tem a Georgina, né, que é a Gwyneth Paltrow, ladra de Oscar, que continua fazendo um papel muito bom, que é o papel da mãe do Peyton. Então ela também tem as suas ambições, ela também está disputando uma eleição, e isso meio que divide o público quando está assistindo a esta temporada. Então, apesar dela ser uma boa atriz nesta série, não no Shakespeare Apaixonado, mas nesta série, então ela continua tendo um bom trabalho numa série mediana. Mas também os outros atores ajudam bastante nesse sentido, conseguem colocar aí um interesse maior nesta segunda temporada. E claro, a Bette Midler,
está aqui roubando a cena toda vez que aparece. Bette Midler, que é uma excelente atriz, uma excelente cantora, uma excelente tudo. Então aqui ela volta, ficou um tempo sem fazer coisas mais relevantes na televisão e no cinema. Aqui ela tem a oportunidade de brilhar e ela não desperdiça. Toda vez que ela aparece, ela come o cenário, ela arrasa e é o grande chamariz dessa segunda temporada. O personagem dela é muito bem desenvolvido, ao contrário dos outros. O personagem dela sabe o que quer, é um personagem que é ambicioso e, sim, passa por cima de quem for necessário para conseguir o que quer. E é isso que encanta nesse personagem. Ela faz isso com aquele sorriso no rosto, um sorriso simpático, e parece que ela é muito boazinha, muito galera. E na verdade, ela é uma cobra. Mas eu acho que o meu maior problema com esta série como um todo, tanto a primeira quanto a segunda temporada, é que o personagem do Ben Platt, o Peyton, que é o personagem principal desta série, ele é irritante. É um personagem que não tem carisma, é um personagem que não agrega e que, em síntese, é um personagem irritante. Eu acho que a forma com que foi colocada a ambição dele nesta série é de uma forma irritante, não é uma forma que nos convence daquilo que ele quer ser ou fazer. Eu acho que, como é um reboot, né, praticamente não mudou nada da primeira e segunda temporada, ele já era irritante na primeira, continua sendo irritante aqui nessa segunda, e é uma pena porque é um desperdício de talento. O Ben Platt, ele é um bom ator, ele também tem uma boa carreira como cantor, mas ele tá mal aproveitado, é um personagem mal escrito, eu acho. Fora que também a série tá um pouco defasada no que diz respeito à questão política, tanto americana quanto mundial. A série tem algumas citações de coisas que já estão no passado político. Falar de política é geralmente muito complicado, porque política é uma coisa que tá sempre em movimento, então o que é novo hoje, amanhã já tá velho, e a série faz alguns comentários a esse respeito que parecem datados nesse sentido, principalmente no que diz respeito à política americana. A Ryan Murphy não dirigiu nenhum episódio nesta série, ele apenas coescreveu algumas desses episódios, desses 7 episódios. Alguns deles não passam nem de 40 minutos, eles são realmente muito curtos, né? Então você consegue terminar a série rápido. E no fim das contas, parece que falta essa mão para pegar nesses roteiros e construir personagens melhores. Parece que foi feito tudo muito na pressa, parece que foi feito de qualquer jeito, e eu acho que isso é um erro quando se trata de uma série deste porte. Então, apesar de tudo isso, ainda essa segunda temporada é melhor do que a primeira, que foi modorrenta, para dizer o mínimo. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, esta segunda temporada de The Politician merece 3 estrelas. É uma série que ganha muito por conta do elenco, que é extremamente talentoso. Basicamente todo mundo aqui tem talento, mas é os personagens que são mal desenvolvidos e fazem com que a série não valha tanto a pena assim. Mas ainda, se você estiver procurando uma diversão rápida, continua valendo a pena. Não queira achar profundidade nessas histórias, porque não tem mesmo, mas isso é um problema do Ryan Murphy e dos seus colaboradores, porque eles realmente não tiveram muito interesse em botar a mão na massa nesse sentido. Pronto, a gente encerrou a crítica, agora a gente vai falar de spoilers. Se você ainda não assistiu a série, não terminou e quer evitar os spoilers, pode parar por aqui. Ficou muito engraçado, pelo menos pra mim, enquanto eu tava assistindo essa série, a forma com que ela terminou, né? Porque a gente descobre que a série deixa no final os dois personagens que estão disputando a eleição, eles ficam empatados, eles ficam exatamente empatados. Eles ficam com a mesma quantidade de votos e eles precisam decidir entre eles como fazer para conseguir resolver essa situação. Então eles inventam uma espécie de campeonato de papel, pedra e tesoura. Tá. Isso é obviamente incongruente, é um exagero da série, justamente para fazer a gente dar risada e etc e tal, porque no fim das contas é uma série de comédia, mas fica realmente muito bizarro de você pensar. E depois, o que acontece depois disso também acaba sendo uma coisa também igualmente bizarra, porque a Dede, né, que é a senadora, ela sai para beber de noite, na véspera dessa disputa de papel, pedra e tesoura, e aí ela encontra o Peyton cantando num bar e tal, e ali eles conversam, e ali ele fala dos seus planos, ele fala de como ele quer ajudar as pessoas e não sei o que, ele começa a falar, né, o seu plano de governo, vamos dizer assim, e ela fica tocada. Ela fica realmente entusiasmada com o entusiasmo dele para fazer as coisas e como ele é jovem e como ele tá cheio de planos e etc. Quando é para ter o campeonato de pedra, papel e tesoura, ela anuncia para a imprensa que ela desistiu da candidatura e ele acaba sendo eleito como senador por Nova York. Assim, parece que foi feito de qualquer forma, como eu tava falando na crítica. Parece que eles falaram, não tem como encerrar isso aqui, vou encerrar de qualquer jeito. Eu achei muito solto, achei de uma forma
muito nada a ver a forma com que essa eleição acabou sendo resolvida como uma conversa no meio da noite, num bar. Mas é claro que a série não fica só nisso, tem aquela questão do roubo da urna, né? Que foi o que... Peraí. Bom, tem um cachorro latindo e vai ficar com o cachorro latindo no fundo, desculpa. Então, como eu estava falando, tem um problema nessa eleição do Peyton que pode potencialmente colocá-lo na prisão caso ele fale a respeito, que é o roubo da urna, né? A amiga de infância dele, a ativista Infinity, que tem um papel muito pequeno dentro dessa série, mas aqui no final ela ganha uma determinada importância porque ela consegue roubar uma das urnas de votação que pode desequilibrar essa disputa, né, entre os dois. Só que tudo indica que esta urna daria vitória para Daisy porque ela roubou uma urna de uma votação de pessoas de mais idade. Então isso faz com que provavelmente as pessoas tivessem votado na Daisy e ela tivesse desempatado esse jogo e ela talvez tivesse ganho. Se o Peyton, ele não tinha nada a ver com essa situação, ele não sabia, ele descobriu depois. Só que ele escolheu ficar quieto. A partir do momento que ele escolheu ficar quieto, isso pode transformar numa terceira temporada, eventualmente, num escândalo, porque se alguém descobre que isso aconteceu, evidentemente ele pode ser preso e pode perder o mandato. Isso, se tivesse terminado aí, né, se tivesse terminado nessa parte, a série teria muito mais impacto. Acontece que eles não resistiram à tentação e quiseram continuar a história, fazendo com que o Peyton descobrisse os votos, né? Antes deles se livrarem dos votos da urna, eles resolvem, o comitê dele resolve contar os votos só para saber se ele ganharia ou não. E ele, que teve todo um discurso ambiental, um discurso limpo, né, vamos dizer assim, no que diz respeito ao meio ambiente, ele acabou ganhando, né? Com os votos desta urna, ele ganharia de uma forma absolutamente honesta. Acontece que agora não tem como voltar atrás, né? Tipo, ele já não falou sobre isso e se for descoberto, vai ser um problemão para ele. Só que a série deveria ter terminado com a dúvida, não deveria ter continuado e mostrado que ele teria ganho a eleição caso essa urna não tivesse sido roubada. Claro que a série termina com ele de consciência tranquila, ele fica tranquilo para poder exercer o seu mandato de senador, mas ainda tem esse problema que foi o problema do roubo da urna, ele sabe disso, e isso pode se tornar um grande empecilho para sua tentativa de chegar à presidência da República, porque isso pode eventualmente ressoar lá na frente. A gente sempre fala, né, sobre a arma de Chekhov. Se você não conhece o termo da arma de Chekhov, é tipo, se você coloca uma arma numa cena, ela precisa ser usada mais pra frente, porque tem um motivo para essa arma ter aparecido numa cena. Então, por exemplo, no primeiro ato de um filme, você coloca uma arma em cima de uma mesa e continua o filme. No final do filme, ou no meio do filme, essa arma precisa ser usada de alguma forma, porque senão fica uma coisa vaga, parece que foi colocado ali de forma gratuita. Então, obviamente, esse problema de consciência dele foi colocado ali por um motivo. Provavelmente isso vai ressoar lá na frente, essa é a nossa aposta no que diz respeito a esta série. Então, a gente achou fraco, achou bambo, né? Poderia ter terminado melhor, mas o Ryan Murphy não conseguiu se segurar e conseguiu fazer tudo de uma forma muito fácil e parece que não ficou bom, pelo menos na nossa opinião. Mas se você tem uma opinião diferente, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber, tá bom? A gente pode conversar a respeito, a gente vai falando sobre esta série The Politician. Um grande abraço pra você e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau!